Boa tarde, pessoal. Eu sou Cristiano da Cultivo Rosa do Deserto e hoje a gente vai fazer uma poda radical. Vocês sabem o que é poda radical? Muita gente confunde e chama de poda radical uma poda de galho, de tirar o galho, cortar o galho aqui embaixo, e aí chama isso de poda radical. Na verdade, quando a gente se refere a poda radical, a gente está se referindo à poda de raiz, né? A gente faz um corte seco aqui nas raízes, como se estivesse cortando uma batata, aqui assim, ó, eliminando toda ou a maioria das raízes, né, com o objetivo de estimular a brotação de novas raízes, né? A gente geralmente faz isso porque está insatisfeito com o formato da raiz. É uma opção estética, na verdade, nada mais do que uma opção estética, tá? O objetivo é fazer com que novas raízes brotem lateralmente, né, em todo o diâmetro da planta, em todo o diâmetro da muda. Então você deixa de ter raízes desordenadas ou numa formação que você não goste muito, para ter uma formação de raízes mais simétrica, tá? Em toda a extensão aqui do diâmetro da planta. Tá? Isso que a gente chama de poda radical. E eu hoje vou fazer uma poda radical nessa mudinha. É uma muda de uma Thaisocotranum Swainampet, que está bem bonitinha, bem saudável. Tá? E eu não gosto muito dessa formação de raiz, então eu quero aproveitar. Eu acho que ela está numa idade boa para fazer essa poda radical, ela já está forte, tá? Então a gente vai fazer isso hoje. Aproveitei para filmar aqui para vocês, que sempre me pedem para fazer um vídeo como esse, então achei que seria uma boa oportunidade. Tá? E aqui a gente vai usar as ferramentas básicas, um estilete que eu já esterilizei, mas vou fazer de novo aqui, nunca é demais, tá? Eu uso um álcool 96%, tá num vasinho aqui de 70, mas é só o vasinho mesmo que eu uso aqui. Eu compro um vaso grande e vou repondo aqui nesse vasinho pequeno, tá? Aqui a gente esteriliza bastante, isso é muito importante nesse processo. Então a gente esterilizar bastante essa lâmina e fazer um corte bem seco, tá? Eu vou fazer, você vê que ela já estava meio, ela devia estar plantada aqui assim, ó, meio deitadinha. Eu quero deixar ela mais retinha. Ela estava plantada assim meio deitada, você vê pelo desenho da parte branca da raiz, mas eu quero deixar ela bem em pezinha. Então eu vou fazer um corte aqui assim, ó. Tá? Vamos lá. O mais seco e reto possível esse corte. Aqui assim eu acho que já é bacana. Pronto. Ó. Corte sequinho e reto. Tá? Isso aqui é o mais importante. Aqui a gente pegar uma parte do guardanapo que esteja sequinha. A gente vai secar um pouquinho aqui. E aqui vem uma segunda etapa, que é evitar que esse corte seja uma porta de entrada de fungos, tá? Eu uso um fungicida. Eu deixo essa planta aqui por um tempo, banhada nesse fungicida, tá? Vou deixar uns 30 minutinhos aqui. Vou cortar esse vídeo e depois volto para mostrar para vocês. Ah, mas se eu não tiver fungicida, eu posso usar canela em pó? Pode usar canela em pó. Ou você pode selar esse corte com super cola, por exemplo, né? A famosa Super Bonder ou qualquer outra marca, não precisa ser Super Bonder. O importante é que você previna a entrada de fungos, porque isso pode matar a sua planta. Esse é um procedimento que traz riscos. Tá? Nenhum procedimento é livre de risco, e esse é um procedimento relativamente arriscado. Tem um risco alto de você matar a sua planta, porque você fez um corte muito importante nela e abriu uma porta grande aí para a entrada de fungos. Então a gente precisa prevenir isso. Tá? Então eu vou deixar essa planta descansando aqui nesse fungicida por uns 30 minutos. Estou limpando aqui minha lâmina enquanto isso. Tá, esse resto de raiz aqui vai para o lixo. Muita gente me pergunta se a gente reaproveita isso. Às vezes, quando é uma raiz de uma planta grande, desenvolvida, que tem uma raiz maior, mais importante, eu faço um enxerto. Eu boto um galinho aqui em cima e funciona. Eu tenho alguns aqui, posso mostrar para vocês depois. Mas esse aqui não, esse aqui vai para o lixo. Tá? Então daqui a uns 30 minutinhos eu volto para mostrar a sequência do procedimento dessa poda radical. Beleza? Pronto, passados um pouco mais de 20 minutos da plantinha aqui no fungicida, eu vou tirar ela agora do fungicida para secar. Tá? Então eu vou deixar mais uns 30 minutinhos para ela secar esse fungicida.
Tá, vou deixar ela do lado de fora. Provavelmente eu vou pendurar ela ali no lugar que eu já tenho mais ou menos preparado para isso, para secar bastante isso aqui, tá? Se eu tivesse optado por passar a canela em pó ao invés do fungicida, o que é que eu ia fazer? Eu ia passar esse corte na canela em pó, tá? E deixar essa planta do lado de fora por entre 3 e 5 dias. Deixa ela pendurada, tá? Num lugar com sombra, que não bata sol, entre 3 e 5 dias, para que ela cicatrize esse corte. É importante que ela cicatrize esse corte dela aqui, para evitar qualquer risco de contaminação por fungos quando ela voltar para o substrato. Você não pode replantar imediatamente se você usar canela, né? Nesse caso aqui, com fungicida, se eu só usar o fungicida, eu também vou deixar ela do lado de fora por um tempo. Nesse caso aqui, eu vou passar a supercola. Eu vou selar esse corte aqui na supercola, porque eu quero replantar ela imediatamente para mostrar para vocês no vídeo, né? Se eu tiver que esperar mais uns 4 dias aqui, pode ser que esse vídeo não fique pronto depois. Então eu prefiro selar ela com supercola, que aí eu garanto que as portas realmente estão fechadas, né? E depois mostro para vocês. Uma coisa também que se faz muito, pessoal, é fazer um cortezinho na parte externa da mudinha. Eu vou fazer aqui para vocês. Às vezes eu faço, às vezes não. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, se isso realmente faz uma diferença muito grande. Mas os tailandeses gostam muito de fazer isso aqui, ó. Porque segundo eles, isso estimula a brotação nessa parte externa, tá? Então a gente faz um corte bem fininho na parte externa inteira da planta, tá? Tá vendo? É onde a gente quer que de onde a gente quer que saiam as raízes. Tá? E aqui eu vou deixar ela secar, como eu falei para vocês, vou passar a supercola e vou replantar imediatamente. E eu vou replantar em cima de um discozinho como esse aqui. Esse aqui é de isopor, você vê que o disco tem praticamente o mesmo diâmetro da planta, né? Eu cortei ele pensando nisso. Mas você pode usar uma tampinha de garrafa PET, você pode usar um plásticozinho, tipo uma tampa de margarina, e você corta nesse diâmetro que você quer. Pode ser um pouquinho maior, mas eu gosto de fazer ele mais próximo do diâmetro da planta. Para que isso? Para que a gente não deixe as raízes saírem daqui, ó, do fundo para baixo, né? Se você bota esse discozinho, as raízes vão sair assim, na lateral e para fora, não vão sair para baixo, que é o que a gente quer, é exatamente o que a gente quer, tá? Depois, no final do vídeo, eu mostro algumas plantas para vocês, resultado dessa poda radical, plantas que enfim, eu fiz a poda radical há mais de um ano e já dá para ver o resultado delas, tá? Então aqui eu vou deixar secando um pouquinho e volto de novo para passar a supercola, botar o disco e replantar, tá bom? Vamos lá, já está sequinha, tá? Deixei um tempinho aqui do lado de fora para ela secar bem e já está bem seco. Então agora eu vou aplicar a supercola, tá? Eu estou usando aqui essa Super Bonder, mas podia ser qualquer outra, tá? Estou usando essa aqui, ó. Aí aqui a gente bota umas gotinhas, não precisa ser muito. Aí eu gosto de espalhar com um palitinho por toda a extensão aqui, ó, do corte, para ela selar o corte inteiro, não deixar nenhuma porta de entrada. Isso aqui não é indispensável, tá, pessoal? Se você quiser só passar na canela, você pode. Agora você vai ter que deixar a planta uns dias do lado de fora para ela cicatrizar o corte. Porque se você replantar imediatamente, pode ser que não aconteça nada, mas o risco de acontecer é grande. O risco de ter uma contaminação por algum fungo é grande, porque aqui é uma porta de entrada e tanto, né? Um corte importante nela. E é por onde ela vai tentar se alimentar, tentar desenvolver as raízes. Então, eu prefiro não correr esse risco. E como eu quero replantar agora, imediatamente,
Então eu vou selar tudo, inclusive esse cortezinho lateral aqui. Ah, e por onde é que a raiz vai sair se você está selando tudo? Não tem importância, a raiz dá o jeito dela. Eu vou fazer uma continuação desse vídeo depois, mostrando o resultado dessa poda radical, tá? Daqui a uns 3 meses, que é quando a gente começa a fazer a condução dessas raízes, porque no final das contas o que a gente espera aqui é que saiam muitas raízes aqui, muitas, tá? Vai sair raiz desse diâmetro inteiro. E aí, num segundo momento, a gente vai escolher quais são as raízes que a gente quer deixar. Então a gente vai cortar algumas e deixar outras, para que essas que a gente deixe, para que elas engrossem, né? E vá crescendo junto com a planta. Então o segundo momento desse processo vai ser fazer a escolha das raízes, a condução delas. Tá? Mas aqui já foi. Se você quiser botar já a tampinha PET ou o isopor ou plástico, ainda com a cola, um pouquinho da cola, porque ele aí segura, não precisa segurar tanto, mas firma ele, né? Na hora de botar no vaso, ele fica firme aqui na planta, né? Então você já pode aproveitar e fazer isso aqui. Tá? Então eu vou preparar o vasinho e a gente já replanta agora, tá? Porque essa cola seca rápido, é por isso que ela é chamada de cola instantânea, né? Que ela seca instantaneamente, e aqui ela já está protegida. Então vamos replantar ela nesse exato momento, tá? Vamos levar ela lá para o substrato. Então vamos lá replantar a nossa mudinha. Eu não vou entrar aqui, pessoal, no mérito da composição do substrato, tá? Eu tenho alguns vídeos mostrando como eu faço o meu substrato. Estão lá no meu Instagram, no Instagram da Cultivo. Se vocês não seguem ainda, o Instagram da Cultivo Rosa do Deserto, o Facebook da Cultivo Rosa do Deserto também, mas principalmente lá no Insta. Tem muita coisa, muitos vídeos de dicas. E esse é um deles, é uma sequência de vídeos que eu mostro como eu faço a composição do meu substrato, tá? Estou botando aqui um pouquinho de farinha de osso, misturando um pouco aqui, que é uma fonte de fósforo. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas vamos lá. Botei aqui, eu forrei o fundo do vaso com pedrinhas de isopor também, para facilitar a drenagem. E vou aqui na metade do vaso, mais ou menos, ao redor do vaso, eu vou botar também um pouquinho de osmocote, tá? Que é esse fertilizante granulado de liberação lenta. Eu vou botar um pouquinho aqui, bem pouco, não vou botar muito não, porque essa planta ainda está em fase de recuperação. Tá ótimo, um pouquinho de nada. Aí uma camada de substrato. Você vai ver que a planta vai ficar bem na superfície. Pronto. Aqui a gente vem com ela, tá? No meinho certo. Vem com o substrato. A gente não enterra quase nada da planta, quase nada. Ela fica bem rasinha, tá? E aí quais são os cuidados? Vamos deixar isso aqui na sombra por uma semana mais ou menos, tá? E tentar regar, deixa eu tirar esse, tá? Mas tentar regar ao redor do vaso, tá? Não regar aqui no meio. Tentar regar ao redor. Tá? Não tem, esse substrato é bem drenante, então não tem muito problema de acumular água. Mas é bom evitar regar no meio aqui, onde a planta ainda está cicatrizando. Então a gente joga água aqui ao redor, tá? Deixa ela na sombra por uma semaninha mais ou menos, e depois pode ir botando no sol de novo, principalmente sol da manhã e tal. Daqui a um mês você já começa a ver, talvez até antes, mas em geral um mês você começa a ver a raiz saindo, tá? Mas não precisa fazer nada,
É porque a gente às vezes fica ansioso para saber se a raiz está saindo e acaba tirando a planta do vaso ou desplantando aqui na lateral só para comprovar que as raízes estão saindo. Mas elas saem, então não precisaria nem fazer isso. E daqui a uns 3 meses a gente tira ela do vaso para poder fazer aquela primeira limpeza de raízes, escolher as raízes que a gente quer que permaneçam, né? Para poder ir criando esse desenho da raiz que a gente quer, né? Que afinal de contas, como eu falei no início, isso aqui é um trabalho estético, basicamente estético. Você não precisa fazer nada disso para a sua rosa de deserto se desenvolver, tá? Tem rosas de desertos lindas que nunca tiveram um trabalho de condução de raiz. A natureza se encarregou de fazer esse trabalho, né? Mas para quem curte essa escultura, porque isso não deixa de ser uma escultura, né? É uma escultura em 4 dimensões, né? Que são as 3 dimensões mais o tempo que ela vai se desenvolvendo. Para quem curte isso, a poda radical é uma boa opção, tá? Porque te dá essa possibilidade de recriar as raízes da planta, tá? Mas aqui tá beleza. Aqui eu só vou fazer aquela rega que eu falei para vocês, aqui ao redor, e deixar ela na sombra. Então tá feito aqui nosso processo de poda radical. Eu vou mostrar para vocês algumas plantas mais velhas que sofreram essa poda radical, mais ou menos nessa idade, talvez um pouco maiores, e para que vocês vejam o resultado esperado desse processo, tá? Ó, dá uma olhada. Essa aqui é uma mudinha que sofreu essa poda radical há não muito tempo, tá? Você vê que ela está com disco de isopor embaixo ainda aqui. Aí eu tô deixando ela crescer, ela tem bastante galinhos e tá desenvolvendo as raízes dela. Eu mantive algumas raízes, talvez eu ainda tire alguma. Essa aqui, por exemplo, eu fiquei na dúvida se mantinha ou não, deixei, mas pode ser que eu ainda tire. Você vê que no lugar que a gente corta algumas raízes como aqui, ela tenta emitir novas raízes, tá vendo? Isso aqui vai sair também, essas raizezinhas, mas ela tá no caminho dela. E vou mostrar para vocês uma planta adulta já, que sofreu a poda radical há uns 2 anos e meio, talvez, ó, dá uma olhada. Essa aqui já está pedindo um vaso novo, inclusive. Ó. Aí eu deixo algumas raízes trançarem, eu não gosto daquele modelo perfeitamente simétrico e desenhado. Eu acho que ele fica um pouco falso, né? Eu gosto da planta trançar um pouco as raízes, mesmo tendo esse desenho, né, das raízes saindo pelo diâmetro, que ela se trance um pouco, que fiquem um pouco irregulares. Eu prefiro assim, tá? Essa planta aqui, eu tô querendo fazer uma live mostrando o trabalho dela, desplantando, tirando ela do vaso e a gente fazendo uma limpeza nas raízes, né, dando um passo seguinte, plantando num vaso maior, limpando, vendo o que é que fica, o que é que sai. Se você gosta da ideia, deixa aí no comentário que você curte, que você quer participar dessa live, pra gente fazer isso. Beleza, pessoal? É isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Curtam o canal, Cultivo Rosa do Deserto, sigam a gente no Insta, no Face, no YouTube, tá? Que a gente está sempre dando dicas aí de cultivo dessas plantas lindas. Valeu, obrigado por acompanhar aqui o processo comigo e até a próxima.